galerinha, tudo bem com vocês? Vem aí mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá! E aí, pessoal, é muito bom ver vocês aqui de novo para mais um cultinho onde a gente vai falar sobre a paz. Semana passada a gente começou conversando sobre o que é a paz. Vocês lembram o que eu falei? Uma frase bem legal que eu tinha guardado na minha cabeça? Paz é se importar com os outros, mostrar que você se importa mais do que ganhar uma discussão. O que significa isso? Mesmo que a gente não concorde com tudo que as pessoas falam ou com tudo que as pessoas fazem, a gente pode tentar entender o lado do outro. A gente tem que tratar os outros da maneira em que a gente gostaria de ser tratado. Jesus fez muito isso. Ele teve muito respeito pelas pessoas, ele tratou as pessoas muito bem. Então é sobre isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Mas antes, vamos começar com uma parte do cultinho que eu adoro, que é o louvor. Então fica de pé, chama seu irmão, sua irmã, seus pais agora para louvarem junto com a gente. Vamos lá? No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. 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 Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.
Como é bom louvar junto, né, gente? Poder louvar com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu primo, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com quem estiver aí com você. E também louvar com a gente aqui que tá na televisão. Deus gosta de ver a gente assim. Ele gosta de ver a gente unido. Ele fala que a igreja é um corpo e que todos os membros trabalham junto. E é isso que ele quer. Ele quer harmonia, ele quer paz, ele quer sintonia entre a gente. Mas para ter tudo isso é muito difícil, né? É difícil a gente conseguir concordar com tudo, ficar bem, ter paz. Por isso que a gente precisa da ajuda dele. Então vamos começar o nosso cultinho agora, que a gente vai para a história, e vamos orar para que Deus nos ajude a fazer isso. Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigada por mais um cultinho que o Senhor está cuidando de nós. Hoje eu quero pedir especialmente, Deus, para que o Senhor nos ajude a viver em harmonia, a viver em paz, a tratar os outros da maneira que a gente gostaria de ser tratado, porque é assim que o Senhor quer nos ver. Abençoa a historinha, abençoa o restinho desse cultinho, que a gente fique bem durante a semana que vai começar. É isso que eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nossa relação com Deus, Ele nos faz querer ter paz e também faz com que a gente queira ter paz com os outros. Então essa semana, pessoal, eu quero que vocês aceitem esse desafio. Eu quero que vocês parem para pensar, com quem que eu devo fazer as pazes? Será que eu tô brigado com alguém? Ou eu fiquei chateado com alguma coisa? Ou tem algum assunto que eu queira tratar com meus pais, com meu amiguinho? Ou eu tô agindo de uma forma muito mal educada e chata, brava? Vamos fazer as pazes com essas pessoas? Vamos aproveitar que Deus nos dá essa paz e vamos transmitir ela para as outras pessoas e para os nossos relacionamentos. Então, a partir dessa historinha e desse desafio, eu quero que vocês façam isso durante a semana. E vocês lembram também que Paulo, lá em Romanos, falou sobre isso. Vamos relembrar o nosso versículo do mês? Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14, 19. Olá, tudo jóia com você? Você deve estar se perguntando por que eu trouxe essa panela aqui hoje. Bem, eu vou te contar. A gente vai fazer um prato bem comum, bem conhecido de todos. Um macarrão. Você gosta de macarrão? Você já fez alguma vez aí na sua casa? Você costuma ajudar a fazer alguma coisa na cozinha? Um sanduíche ou alguma coisa, algum prato que você goste muito? Bem, vai ser bem divertido. Mas a minha intenção, na verdade, é tirar uma lição dessa receitinha. Eu quero fazer uma comparação com vocês. Vamos pensar no macarrão, que quando ele está cru, apesar dele ser durinho, você já pegou um macarrão cru antes da sua mãe colocar na panela? Ele é durinho, né? Péssimo para comer, não é mesmo? Apesar de ser duro e desagradável ao paladar, ele se parte com muita facilidade, não é verdade? Você já deve ter percebido isso aí. Se não observou ainda, da próxima vez que sua mãe for fazer uma macarronada, dá uma olhada lá. Só que uma curiosidade sobre o macarrão, que independente do formato dele, você já deve ter visto espaguete, né? Você tem várias formas de macarrão. Todos eles têm essa característica. Ele é durinho, seco, mas se parte com muita facilidade, não é? Pois é. Mas hoje nós vamos observar juntos como o macarrão fica depois de cozido. Eu vou colocar aqui na panela. Se você não sabe, nós precisamos de água quente, né? Para colocar o macarrão, e normalmente a gente coloca uma fonte de calor aqui, a gente coloca lá no fogão para continuar fervendo e ele ferve por alguns minutos. A gente dá uma mexidinha. Algumas pessoas até colocam um pouquinho de óleo na massa. Então, a gente dá aquela mexidinha e espera alguns minutos.
prontinho. Vamos ver como ficou a nossa massa? Agora, deixa eu mexer novamente aqui para ver como ficou. E eu vou pegar um pouquinho aqui para a gente observar como o macarrão está agora. Como eu não vou comer essa parte aqui, eu vou pegar ele com a minha mão, tá bom? Pra gente fazer a nossa análise. Você lembra do macarrão que eu te mostrei antes de cozinhar? Ele era bem duro, não é? Só que ele se quebrava com facilidade. Esse aqui, veja, depois de cozido, ele ficou bem flexível, não é? Você pode fazer assim com ele até se parte, mas não com tanta facilidade mais. Perceberam isso? Pois é. Quando você fizer o seu macarrão aí na sua casa, você pode colocar o seu molho preferido, um tempero que você goste muito, mas por que nós fizemos essa observação? Sabe, quando nós nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes nós somos muito duros, nós somos muito inflexíveis. Sabe o que é ser inflexível? Quando você não muda de ideia, quando você não muda a sua postura diante das situações. Pois é, e isso faz com que os nossos relacionamentos se quebrem muito facilmente. Lá em Colossenses 3,15, a Bíblia diz que nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Devemos buscar a paz. E para nós buscarmos a paz, nós precisamos ser mais flexíveis, porque muitas vezes é melhor a gente perder a discussão e buscar a paz com aquela pessoa do que ficar tentando sempre mostrar que está certo. Sabe que a Bíblia conta a história de um rapaz chamado José. José, ele tinha muitos irmãos e ele era o caçula. O pai gostava muito dele. E os irmãos tinham ciúme quando o pai dava presentes para o José. Uma vez, o pai deu uma capa muito colorida e bonita para José. Vocês acreditam que os irmãos dele ficaram com raiva porque o pai tinha dado a capa de presente para José? Pois é. E José, ele era um garoto muito especial. Ele tinha sonhos que mostravam algumas coisas que iam acontecer e ele também sabia interpretar, ou seja, entender o que os sonhos de outras pessoas estavam querendo dizer. E por causa desses sonhos, os irmãos de José ficaram ainda mais bravos com ele. Ele teve diferentes sonhos e muitas vezes ele, nos sonhos, era superior aos irmãos. Então os irmãos ficavam com muita raiva, até que um dia, sabe o que eles decidiram fazer? Eles decidiram vender José como escravo. É isso mesmo. Mas você sabe o que eles falaram para o pai deles quando eles voltaram para casa? Eles inventaram uma história de que José havia sido atacado por um animal e estava morto. Eles até pegaram aquela linda capa de José, passaram no sangue de um animal e levaram para o pai deles ver. O pai dele ficou muito triste, claro, pensando que o filho dele estava morto de verdade. Só que quando José chegou num lugar chamado Egito, um lugar para onde os mercadores de escravo o levaram, ele foi vendido como escravo para um homem muito importante lá do Egito chamado Potifar. Ele foi levado para fazer trabalhos na casa de Potifar e ele fazia tudo com tanto cuidado, ele fazia tudo tão bem feito que o Potifar ficou muito feliz. Ele falou: "Puxa, José, você é um escravo muito diferente." Ele falou assim: "Eu procuro fazer o meu trabalho o melhor possível." Pois é, então o Potifar disse a ele que ele seria o chefe da casa, o chefe de todos os escravos e de todos os funcionários ali. Potifar não precisava mais se preocupar com nada. José cuidava de
tudo na casa dele. Cuidava da casa, cuidava dos negócios, tudo que Potifar precisava, José fazia e muito bem. Mas um dia, a esposa de Potifar inventou uma mentira sobre José. Ela disse que José estava atacando-a. José fugiu quando percebeu. Só que ela segurou a roupa dele e mostrou para Potifar: veja só, esse seu escravo tentou me atacar. Veja, eu consegui ficar com a roupa dele aqui antes que ele fugisse. E sabe o que aconteceu com José? Claro que Potifar acreditou na esposa dele e José foi mandado para a prisão. E ele ficou muito tempo lá na prisão. Só que lá na prisão, José também era muito humilde. E ele passou a ajudar o carcereiro. E ele também fazia muito bem tudo o que precisava ser feito lá. 2 prisioneiros que estavam lá na prisão com José já haviam trabalhado para o faraó. E eles também tiveram sonhos ali na prisão e ficaram muito incomodados e perturbados com os sonhos que eles estavam tendo todas as noites. Até que José ofereceu a eles para interpretar o sonho deles. Ele disse: bem, eu sei interpretar sonhos, vocês querem me contar os sonhos de vocês? Então, um deles contou o sonho e não foi nada bom, porque a mensagem do sonho dele é que ele ia ser levado para ser executado, para ser morto. Era o castigo que Faraó tinha dado para ele. Já o outro, esse outro que tinha sido copeiro de Faraó, a mensagem do sonho dele era que ele seria liberto e perdoado pelo Faraó e voltaria a trabalhar no palácio. E isso aconteceu. Os 2 sonhos realmente aconteceram. E antes do copeiro ser levado de volta para o palácio, José pediu: por favor, lembre de mim quando estiver lá no palácio de Faraó. E, gente, sabe o que aconteceu? Um tempo depois, o Faraó, que era o grande governante do Egito, também começou a ter sonhos muito estranhos, muito perturbadores. E aquele copeiro que servia o faraó lá no palácio se lembrou de José e ele disse: olha, eu conheci um rapaz lá na prisão que sabe interpretar sonhos. O faraó mandou chamá-lo. Quando José chegou na presença do faraó, Faraó contou a ele os seus sonhos. E o significado dos sonhos dele era o seguinte: que a terra do Egito passaria por 7 anos de grande fartura na colheita, com os animais, tudo seria muito bom. Só que esses 7 anos seriam seguidos de mais 7 anos de grande fome. As pessoas não teriam mais alimentos. Então o faraó ficou ainda mais perturbado. O que ele poderia fazer? Só que Deus deu uma ideia para José. E ele falou: o senhor quer ouvir o que Deus está me falando? A interpretação do sonho foi dada por Deus. Ele tem também uma solução. Ele falou, o faraó, claro que quis saber. Então, ele falou que o Egito devia plantar muito alimento e estocar durante esses 7 anos de fartura e depois eles teriam um grande estoque para não passar fome na época da seca, na época que as plantações não estariam mais produzindo nada. José foi humildemente na presença do faraó, foi um instrumento de Deus ali e Deus o recompensou. Sabe o que o faraó fez? O faraó deu a ele o anel com o selo real, colocou na mão dele, deu a ele um colar de ouro e mandou que colocassem em José e mandou que vestissem José com roupas de linho,
um tecido na época muito caro, muito fino. Ele queria que José agora fosse o grande governante do Egito. Ele ia ficar apenas abaixo do faraó. Ninguém além de José e do faraó mandariam mais naquele país. E José continuou fazendo o trabalho dele muito bem. E um dia, quando ele já era governador do Egito, ele encontrou seus irmãos. Ah, que oportunidade, né? Agora José poderia se vingar daqueles irmãos que o venderam como escravos. Não foi isso que José fez. José, mais uma vez, foi humilde. E quando ele pôde falar com seus irmãos novamente, em vez de se vingar, sabe o que ele fez? Ele perdoou seus irmãos, para eles terem paz novamente e poderem conviver em família novamente. E toda a família de José foi morar lá no Egito com ele, porque ele não queria vingança, ele queria viver em paz com a sua família. Mesmo tendo sido tão prejudicado, ele conseguiu perdoar. Que desafio, não é? E é isso que Jesus quer de nós. É isso que ele nos ensina. Que nós devemos ser mais flexíveis, mais compreensivos. E mesmo que aconteça uma discussão, nós podemos dar o primeiro passo para resolver e ficar em paz. Mesmo que a gente tenha razão, muitas vezes é melhor ficar em paz com a nossa família e os nossos amigos do que ganhar a discussão, não é? Então agora vamos orar e pedir para que Ele nos ajude a sermos pessoas mais compreensivas, amorosas e não nos envolvermos em discussões. Querido Deus, nós te agradecemos porque Jesus veio a esse mundo para nos ensinar a maneira certa de viver. E nós te pedimos que nos ajude a evitar as discussões e quando houver problemas, que nós possamos dar o primeiro passo para resolver. Que nós sejamos pessoas que procuram a paz, como o Senhor quer de nós. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, pessoal! Até a próxima semana! Vocês viram? Deus ele fez a gente para viver em paz com os outros. Então não se desanime. Eu sei que é difícil. Eu sei que a paz ali de estar sossegado, igual eu falei semana passada, às vezes ela pode ser fácil. Mas a paz de viver em comunhão, de viver em harmonia com as outras pessoas, ela demanda muito trabalho. Você tem que se esforçar. Você tem que perdoar as pessoas. Você tem que tentar entender o outro lado da história. Tem que tentar entender o sentimento das outras pessoas. Tem que conseguir tomar iniciativa para conseguir consertar alguma situação de conflito, alguma briga com o amiguinho. É difícil e Deus nos dá a força. E por isso que é legal a gente sempre orar, pedir para que Ele nos abençoe, nos dê força para conseguir, porque assim a gente vai conseguir viver em paz, que é da forma que Ele quer. Agora vamos para a EBD falar um pouquinho mais sobre como fazer isso no nosso dia a dia, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está aprendendo como fazer as pazes com os outros e vamos conversar, tá bom? Aí semana que vem a gente volta com mais um cultinho e mais um ensinamento sobre a paz e sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Até lá, pessoal!